Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Edilson Raposo, da Capela Santa Edviges de Belo Horizonte. Reflexão do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento de vós, que vós poderíeis receber de mim, é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas coisas como estas. Nós percebemos, meus irmãos, minhas irmãs, que os opositores de Jesus, os mestres e fariseus, os doutores da lei, os chefes das sinagogas, não se cansavam de tentar desacreditar a missão de Jesus. E estavam sempre rodeando, sempre buscando meios de desqualificar essa missão, de desacreditar o ensinamento que Jesus transmitia e, ao mesmo tempo, buscavam criar situações verdadeiramente constrangedoras para atingirem o seu fim. E o Evangelho de hoje retrata um desses momentos, em que, estando todos juntos e eles observando que os discípulos de Jesus não cumpriam o que era tradição humana, aquilo que havia sido transmitido de geração em geração, e nesse sentido abordam nosso Senhor Jesus Cristo. A resposta de Jesus, a firmeza da palavra de Jesus, faz com que a máscara desses seus opositores caia, quando Jesus já inicia dizendo que eles buscam se apegar às tradições humanas para colocar em segundo plano o que é o projeto e a vontade de Deus. E aqui Jesus Cristo já coloca em dois pratos de balança distintos o seu ensinamento, a sua transmissão daquilo que recebeu do Pai e a formação oferecida aos seus discípulos para que pudessem também trilhar este caminho que leva a Deus, que leva à contemplação e à proximidade com um Deus que é Pai, e no outro prato todo o peso da existência colocado pelos seus opositores, que criavam regras de difícil cumprimento
para toda a sociedade, para assim se colocarem como exemplo, como baluarte, como figura da maior moralidade e, inclusive, como intérprete das Escrituras. Nós nos deparamos aqui com Jesus Cristo que nos defende diante daqueles que, de alguma maneira, nos oprimem, ou que usam o próprio conhecimento para oprimir as pessoas mais simples, para se manterem sempre no lugar de domínio. Então, Jesus Cristo, ele exalta exatamente aquilo que vem de Deus, que não se confunde com tradições humanas, porque, como Jesus Cristo coloca no Evangelho de hoje, muitas tradições e costumes humanos, eles existem exatamente para tornarem-se um peso, para tornarem-se escravidão, para serem exercício de domínio. Inclusive, ele resgata aqui a ordem dada por Moisés: honra teu pai, honra tua mãe. Quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. E Jesus Cristo denuncia que estes mesmos opositores que se colocam como exemplo de vida, como exemplo para os demais, são pessoas que fraudam estes mandamentos, fraudam este ordenamento de Moisés para se livrarem da responsabilidade de cuidado dos seus pais. E nós sabemos que ainda hoje, muitas vezes, nós somos colocados diante de ponto de decisão no qual nós precisamos fazer a opção entre responder àquilo que é a vontade de Deus, atender àquilo que Deus espera de mim, colocar a minha vida, a minha existência a serviço deste projeto de Deus, ou atender demandas humanas que muitas vezes são injustas, muitas vezes são feitas para atenderem a interesses de poucas pessoas, de poucas classes de pessoas. Então, quando nós nos vemos nesta encruzilhada, é a Jesus que nós devemos consultar. O que Jesus faria? O que Jesus diria? Qual orientação Jesus me daria diante deste ponto de decisão? E que nós busquemos esse discernimento em Cristo nosso Senhor. Oremos. Deus Pai de infinita bondade e misericórdia, fazei que eu esteja sempre aberto àquilo que Cristo me ensina, que eu esteja sempre disponível para seguir o caminho que Ele me indica e que neste segmento eu me encontre a Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.